Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou a Renata de Recursos Humanos. Nós estamos aqui para o nosso 9º encontro do programa Desafio FIT. O tema de hoje é como aumentar a progressão de treinamento para melhores resultados. Eu estou acompanhada do Leslie, é um professor de Educação Física, e ele vai conversar hoje conosco sobre esse tema. Fiquem bem à vontade para tirar todas as dúvidas com ele. Só relembrando, formatos de comunicação, como nós temos muitas pessoas participando, seria da forma escrita. Só evitem utilizar as cores muito claras. O nosso próximo encontro será semana que vem, no dia 13, com a nutricionista, onde nós vamos conversar sobre aprendendo a ler rótulos. Então vamos lá, agora com o Leslie. Boa tarde a todos, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Já tivemos a oportunidade de falar sobre progressão no treinamento e hoje eu gostaria de abordar mais especificamente como realizar essa progressão, ampliando o estudo que nós fizemos, o contato que nós tivemos na última vez, né? Então vamos começar com os exercícios resistidos. Inicialmente, vale a pena reforçar como deve ser uma aula, como deve ser uma sessão de exercícios. Não importa o que você faça, uma sessão de exercícios ela deveria conter esses 4 aspectos aqui. Uma fase de aquecimento, uma fase de alongamentos, a fase de condicionamento ou de exercícios propriamente dita e a volta calma. No caso dos exercícios resistidos ou os exercícios com pesos, musculação, o alongamento ele é dispensável. Isso porque alguns estudos têm mostrado que os exercícios resistidos, o desempenho é reduzido quando você faz alongamentos. E após a sessão de treinamento, você também deve esperar pelo menos 5 a 20 minutos, dependendo da intensidade. Você deve esperar de 5 a 20 minutos antes de realizar alongamentos. Agora, para jogar bola, para exercícios aeróbios, para ginástica, desde que não envolva um treinamento de força muito intenso, significativamente intenso, então você pode fazer aquecimento, alongamento, condicionamento físico, né, e a volta calma. O aquecimento é muito importante, não só porque ele prepara a musculatura, as articulações, mas também porque ele aumenta a temperatura corporal, isso é muito bom para a circulação. As funções fisiológicas, elas são despertadas, aprimoradas, e isso tudo acaba favorecendo a nutrição do músculo e também a sua recuperação. Então, são acionados mecanismos bioquímicos, a biomecânica é toda posta à prova. Se você tem uma lesão no aquecimento, frequentemente você percebe isso daí. E o condicionamento físico propriamente dito, ou a aula de exercícios propriamente dita, ela pode variar de 20 a 60 minutos, algumas pessoas treinam um pouquinho mais, e essa é a parte mais importante de um programa, de uma sessão de treinamento. Muito bom, então vamos começar com os exercícios de força. E os exercícios de força, eles podem ser divididos em 4 categorias. Resistência muscular localizada, ou RML, os exercícios ou treinamento de potência, o treinamento de força e o treinamento de hipertrofia. O treinamento de resistência muscular localizada, ele é um treinamento para aquela pessoa que quer ganhar desempenho, resistência à fadiga, sem hipertrofia, não está preocupado em ganhar massa muscular, força muscular. É uma pessoa que busca gastar energia, não é? Busca consumir gordura. Esses são os exercícios de resistência muscular localizada. O CrossFit é um bom exemplo disso. É um tipo de treinamento que não só tem exercícios de resistência muscular localizada, mas também tem exercícios de potência, força, basicamente esses 3, né? Outros métodos, por exemplo, kickbox, é um treinamento basicamente de potência, nós vamos falar já já. Então, como é que nós devemos progredir? Se você gosta desse tipo de exercício, resistência muscular localizada, usando aparelhos, máquinas, usando o peso do próprio corpo, usando a natureza, né, halteres ou outros equipamentos,
Se você é um indivíduo avançado, você deve se preocupar em colocar no seu treinamento, na sua preparação física, você deve se preocupar com uma periodização. Eu estou começando pelos avançados, até porque a gente imagina, pelo feedback que nós temos, que algumas pessoas aqui que nos estão ouvindo estão no nível intermediário e avançado, né? Então, nós temos já uma pergunta, eu vou ver se encaixo a pergunta durante. No teste ergométrico, a pessoa disse assim, idade 35 anos, 8 minutos e 35 no teste, e a distância que ela percorreu deu quase 1 quilômetro. A frequência cardíaca máxima que ela atingiu, 159 batimentos, e a pressão sistólica 170, o VO2 41. Um bom VO2. Parabéns, tá? Só que isso significa o seguinte, nós vamos falar sobre a parte aeróbia, mas já que você colocou isso, é importante não deixar passar, mas eu gostaria de retornar aos seus dados mais para frente. O VO2 é a capacidade de você consumir oxigênio, que é diferente do exercício de resistência muscular localizada, tá? Então, a pressão sistólica, quando ela não passa de 180, é uma resposta normal, e a sua foi normal. Esse consumo de oxigênio coloca você, na sua idade, numa categoria de aceitável a boa aptidão cardiorrespiratória. O seu corpo consome 41,76, né, como está escrito, quase 42 ml de oxigênio para cada quilo do seu corpo por minuto. Quanto maior o consumo de oxigênio, maior a aptidão aeróbia, maior a capacidade da pessoa resistir, maior o desempenho do coração, circulação, pulmões, não é? E esse é um bom resultado, Mas, para quem faz exercício de força, musculação, essa informação ela é útil para o treinamento. Uma pessoa que tem um grande consumo de oxigênio se recupera mais rápido. Suporta uma sessão de treinamento mais longa, tá? Mas, fora isso, o impacto sobre o exercício resistido é bem pequeno. Então, o treinamento do avançado é um treinamento cuja intensidade deveria ser entre 30% e 80%. O que significa isso? 30% a 80% de uma RM. A força, uma RM significa uma repetição máxima. É a carga no aparelho, exercício de força, que você só consegue realizar uma repetição. Aquela carga que só te permite realizar uma repetição é a 1RM, é a força máxima. Uma pessoa avançada, ela deve oscilar dentro do seu programa, dentro da sua periodização, ela deve trabalhar de 30% a 80%. Então, por exemplo, se você faz um treino forte no domingo, de resistência muscular localizada, com pesos, você vai trabalhar, por exemplo, com 80%, no dia seguinte, talvez você faça um treino a 30%. Ainda é resistência muscular localizada, mas é uma carga bem baixa. Já falo sobre isso. E isso é a periodização. Você oscila de um dia para o outro com essas diferentes intensidades. Uma pessoa intermediária, que é uma pessoa que faz exercício já de 6 a 12 meses de exercício com pesos, ela deve usar cargas menores, de 50% a 70%. Isso vai garantir que a musculatura dela seja treinada, sofra adaptações com mínimo risco de lesão. E o iniciante, a intensidade pode parecer a mesma, mas 50% para o iniciante, a carga é menor do que 50% para o intermediário. O intermediário tem a musculatura mais adaptada e, portanto, ele suporta pesos maiores. Agora, um pouquinho sobre o volume. Se você é um indivíduo avançado, você tranquilamente pode fazer 4, 5, 6 séries para um grupo muscular, para um músculo, num dia só. Então, você pode fazer lá 8 exercícios diferentes, cada exercício, 4, 5, até 6 séries, não é? E com as repetições de 10 a 25. Então, agora vamos entender isso daqui. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com 30%?
Quando uma pessoa faz um exercício com 30% da força máxima, o peso que ela usa permite fazer tranquilamente 50 repetições. Agora, 80% não. 80% a pessoa consegue fazer no máximo 12 repetições. 50%, 30%, 70%, 15 repetições. Então, se você não tiver condições de fazer um teste de 1 RM, para saber exatamente a sua força máxima, você pode usar essa dica. Hoje, você vai no seu aparelho leg press, faça um aquecimento, faça a primeira série como sempre você faz, mas na segunda ou terceira série, coloque aquele peso que você usa, coloque o peso que você costuma usar no treinamento e tente fazer o maior número de repetições. Se você não passar de 20, você está com 60%. Se você não conseguir passar de 15 repetições, você está com 70%. Se não passar de 12, você está com 80%. Se você não passa de 6 repetições, você está com 90%. Assim, é uma dica que pode ajudar vocês a entender, conhecer a carga que vocês estão usando. Mas isso é só para conhecer a carga. O importante aqui é o seguinte, estou falando do avançado ainda. Digamos que o avançado decidiu fazer segunda, quarta e sexta um treinamento com 50%. Terça e quinta, um treinamento com 80%. E ele já sabe qual é a carga que dá 50%, que corresponde a 50%. Então, segunda, quarta e sexta, ele põe lá 4 séries, vários aparelhos, ele vai fazer com 50% e aquela carga não vai deixar ele fazer mais de 30 repetições, né? Ele vai ficar ali entre 10 e 25. A primeira série pode ser 10, ou 15, 20 repetições, ele vai aumentando, ou não, ele pode fazer as 4, 5 séries já com 25 repetições. Agora, vamos pegar como exemplo uma pessoa intermediária. Ela está fazendo exercício já e ela, tranquilamente, sem sentir dor, ela põe uma carga que permite fazer apenas 20 repetições. Essa carga corresponde a 60% da sua força. Então, você vai fazer 4 séries, ótimo. Como são 60% e você consegue fazer até 20 repetições, aí você vai fazer 4 séries de 15, 20 repetições. Ah, mas eu estou trabalhando com 70%, então essa carga não vai deixar você passar de 15 repetições. Assim, você fará um treinamento de resistência muscular localizada por ser um intermediário. Agora, você é iniciante, se você você está usando uma carga que te permite fazer 30 repetições, você está com 50%, deveria começar as primeiras semanas uma série, fazendo de 10 a 15. Ué, mas eu aguento 30 repetições. Sim, mas você vai fazer de 10 a 15 por ser iniciante. Com o passar do tempo, você vai aumentar isso, principalmente quando você se tornar um intermediário. Então, vocês devem ter percebido as diferenças aqui. Mesmo sendo iniciante, sendo iniciante, mesmo com 50% e sendo capaz de realizar 30 repetições, você não fará. Você fará 15, de 10 a 15. Por quê? Porque você está numa fase inicial e está adaptando a sua musculatura, a articulação, a cápsula articular, os ligamentos, o que é muito importante para o seu futuro em termos de condicionamento físico. E sempre vale a pena reforçar a dica. Quando você não fica dolorido após um treinamento, 24, 48 horas depois, o seu treinamento foi ótimo, não causou inflamação, porque a dor é inflamação, e você só progride, não precisa diminuir o treinamento para se recuperar da dor. E agora a sequência, né? Vocês estão vendo, iniciantes 2 a 3 vezes, 2 a 4, 4 a 6. O repouso, vocês estão vendo o tempo sugerido, e aí a progressão. O iniciante, ele não se preocupa com intensidade. Ele procura aumentar as séries, as repetições, o número de exercícios. Isso tudo é aumentar o volume, aumentar os exercícios. Agora, o intermediário não. O intermediário, ele pode aumentar volume ou intensidade ou ambos. Quando é que eu aumento ambos? Quando eu já estou perto
daquele nível de treinamento ótimo. Quando eu já estou trabalhando com 70%, quando eu já estou fazendo 15 repetições, quando eu já estou fazendo 4 séries em todos. Aqui uma pergunta muito legal. Em quanto tempo mudo de iniciante para intermediário? 6 meses. Então, se você está nesses primeiros 6 meses, você é considerado iniciante. Procure explorar bem a condição de iniciante. Então, a intensidade você está vendo, o volume, as repetições, as séries, né, a frequência por semana. Mas você quer fazer 4, 5 vezes por semana? Pode. Só que um determinado grupo muscular, você vai fazer 2 vezes por semana. Um outro grupo, você vai fazer mais 2. Aí dá 4 vezes, mas sem sobrecarregar um grupo muscular. E o mais importante, você vai se concentrar nisso daqui, no volume, porque ele vai preparar a sua musculatura para o futuro. Quando você atingir 6 meses de treinamento regular, né, assiduidade, bem caprichado, aí você passa a ser chamado de intermediário. E aí sim, como intermediário, você começa a se preocupar com a intensidade. Uma outra pergunta que poderia surgir. Quando é que eu aumento o volume ou a intensidade? Sempre se começa pelo volume. E por que o avançado não tem o volume? Porque ele já está tão habituado, já tem 12 meses ou mais de treino regular, que ele faz o que a gente chama de periodização. Eu coloquei aqui essa sigla. Ou seja, ele faz um programa que tem dias tranquilos, dias muito intensos, dias de recuperação ativa, recuperação passiva, tem competição, já é uma pessoa que tem condições de competir, e assim por diante. Então, o avançado, basicamente, ele mexe com intensidade. Agora, é claro, se acabou um período, se ele competiu, se ele planejou competir, já competiu, aí ele começa toda uma nova periodização que pode mexer no volume, sim. Tá? Então, resistência muscular localizada, gente, é o seguinte, são aqueles exercícios que você consegue fazer muitas repetições, que você fica fazendo o movimento, né, repetidamente por muito tempo. 30 repetições, 20 repetições, né, 2 séries de 20, 2 séries de 30, às vezes uma série de 50. Por exemplo, os avançados, no treinamento deles, o técnico, o preparador físico, certamente vai pegar um dia onde ele vai fazer uma série em cada aparelho, 100 repetições. É uma carga de 30%, e ele vai tentar superar o limite de repetições. Tá? Os benefícios são, a pessoa, o nome já diz, né, ganha resistência muscular, as suas células passam a ter mais vasos sanguíneos, isso vai melhorar a sua circulação, muito bom para quem quer abaixar a pressão arterial. Você vai ganhar mais mitocôndrias que, né, produzem energia na sua célula, você vai usar mais oxigênio no seu músculo e gasta muita energia. Resistência muscular localizada gasta muita energia. Então, os exercícios típicos, né? Então, por exemplo, a dança. Vamos falar da Zumba, que está muito em moda, né? A Zumba é um programa aeróbio. Mas quando você tem muitas repetições para um determinado movimento, fora da dança, você está fazendo resistência muscular localizada. Quando você está fazendo crossfit e você faz lá 50 abdominais, 30 abdominais, isso é resistência muscular localizada. Então você pode encontrar a resistência muscular localizada em vários tipos de treinamento. Podemos avançar? Vamos falar já já sobre potência muscular. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre resistência muscular localizada? Esse tipo de tabela, esse formato vai aparecer, tá? E fiquem tranquilos que vocês vão ver esse formato de tabela. O que muda são as intensidades, os volumes, as repetições, né? E a taxa de progressão também. Ok, vamos avançar um pouquinho. Vamos agora ver como é que a gente progride quando faz um treinamento de potência. Potência muscular, pessoal, é a contração muscular rápida, fazer força rapidamente. Isso é
muito comum no esporte. Então, se você joga futebol, aqueles piques, aqueles tiros, né? Uma pergunta aqui, o aparelho elíptico é considerado exercício de resistência muscular localizada? Provavelmente sim, potência não. Mas o elíptico é um ótimo exercício para membros inferiores, né, pernas, de resistência muscular localizada. Ele pode se tornar aeróbio se a carga for pequena. Se você puser pouco peso no elíptico, ele passa a ser aeróbio. Mas se você puser uma certa carga, ele passa a ser resistência muscular localizada. Potência é diferente. Potência é quando você faz força da maneira mais rápida possível. Portanto, iniciantes, não façam esse tipo de exercício nas primeiras semanas. Ah, mas eu jogo futebol. Tudo bem, eu jogo vôlei, basquete, handball, eu jogo tênis, eu preciso de potência. Ok, não tem problema nenhum. Mas você comece pela resistência muscular localizada para ganhar resistência, né, o nome já diz, e aí depois de uns 2, 3 meses você passa então a fazer o trabalho de potência. E como iniciante, olha a carga que você vai usar. É muito pequena. É uma carga que corresponde a um treinamento leve, de leve a moderado, né, em termos de peso, mas o segredo é a velocidade. A execução do movimento vai ser mais rápida. Mesmo assim, não faça muito rápido, porque o seu músculo ainda não está totalmente adaptado para isso. Agora, se você é um intermediário, você provavelmente vai usar 70%, 80%, não é? Depende da modalidade esportiva. O voleibol trabalha muito com 70%. Agora, modalidades como lutas, né, esportes de combate, aí eles trabalham com 80%, fazendo na maior velocidade possível. E o pessoal avançado, não. O pessoal avançado, aí a periodização oscila muito. Um dia ele está trabalhando com 60%, um outro dia com 80%, volta para 70%. O treino para o intermediário, ele deve ser, o volume deve ser de 1 a 3 séries, né? 3 a 6 repetições. Notem como cai a repetição. São poucas repetições porque elas são feitas rapidamente. Isso vai desenvolver a potência e você não corre o risco de fadigar e sofrer lesão. Já o avançado, ele faz muitas séries, 1 a 6 repetições. Uma repetição é quando a carga for muito alta. E 6 repetições quando ele estiver trabalhando aí com 80%. Né? Por isso que as repetições mudam bastante. Agora, como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou aumentar? Como é que eu vou progredir? O iniciante também se preocupa com o volume do exercício, do treinamento. O intermediário, mesma coisa. Ele aumenta séries, repetições e ele aumenta também o número de exercícios. Vou repetir. Toda vez que você aumenta o número de exercícios, toda vez que você aumenta o número de séries, toda vez que você aumenta o número de repetições, o tempo de exercício, você está mexendo no volume. Gasta bastante energia. Agora, quando você está perto de uma competição, quando você quer alcançar os melhores desempenhos, você vai ter que aumentar a intensidade do treinamento, tá? E antes de responder uma pergunta que apareceu aqui, notem que o repouso. Para o iniciante, o repouso deve oscilar de 2 a 3 minutos entre as séries, na parte principal do treinamento. E para o intermediário avançado, é de 1 a 2 minutos, é de 2 a 3 minutos para todo mundo na parte principal, e 1 a 2 minutos para os demais exercícios que não são os principais, tá? Então a pergunta é, nos novos modelos de academia tipo Smart, eles costumam elaborar o treino de 12 repetições, mas não colocam a carga, está correto? Como eu posso me beneficiar? Por isso que eu estou dando essas dicas de como você descobrir a carga. Porque esse formato Smart é uma academia, um tipo de academia para pessoas que já conseguem se autoprescrever, conseguem elaborar seu treinamento. Então, você tem menos contato com o professor, não é?
Eu recomendaria que você anotasse no papel e, na oportunidade, mostrasse para o professor, se ele acha que está legal. Mas aqui vão as dicas. Quando você põe uma carga no aparelho, se você consegue realizar no máximo 12 repetições, conseguiu 12, a carga corresponde a 80%. Conseguiu 15, 70%. Conseguiu 20, 60%. Conseguiu só 6, 90%. Conseguiu só uma, 100%. Tá? Como é que você vai se beneficiar? Da seguinte maneira. Descubra o que representa cada carga. Então, põe a carga que você está acostumado no seu aparelho, faça lá o aquecimento e depois tente fazer o máximo de repetições. Quantas conseguiu? 10? Você está com 80, perto de 85%. E aí você vem nessa tabela e veja, puxa, eu estou com 80%, mas eu sou iniciante, está errado. Ah, não, eu já sou intermediário, eu já faço exercício por mais de 6 meses. Ah, então está certo. Então, anota aquela carga e aí você vai trabalhar, né, e vai descobrir isso em cada aparelho. Você pode começar com uma série, 3 repetições, vai aumentar o volume, passe para 2 séries, 3 repetições, 3 séries, 3 repetições. Chegou em 3, próximo passo, 4 repetições, 5 repetições, 6. E aí você continua com 3 séries, 6 repetições. Quando que eu vou mudar? Quando o exercício ficar fácil para você. Essa é uma dica. Outra, quando você não sente dor, esse é um indicativo de que você está se familiarizando, você está sofrendo adaptações. Não que você deva sentir dor, né? É só uma dica para quando você faz um exercício e não está dolorido, sua musculatura suportou bem, está bem adaptada, você só progride. Outro exemplo, quando o exercício está fácil, né? Quando você não sente dor, e quando você executa o exercício, e ele parece que você vai muito mais do que as 12 repetições, 15. Então está na hora de você trocar a sua carga. Uma palavrinha aos avançados, em termos de potência. Tá? Se você faz judô, se você faz karatê, e jiu-jitsu e outras, né, que envolvem bastante potência, força, lembre-se de alternar bastante as semanas de treinamento. Porque os dias de treinamento, alternar os dias, porque o treinamento de potência causa muita lesão. Vamos avançar um pouquinho? Alguma pergunta a mais sobre potência? No próximo slide nós vamos falar sobre o treinamento de força, que é uma progressão. Resistência muscular localizada, as cargas são mais baixas, muita repetição. Potência, as cargas são mais altas, rápida execução. A força, as cargas são mais altas ainda, a execução não é rápida, é lenta, tá? Porque o objetivo é ganhar força. Então, vamos avançar. Qualquer dúvida, escreva no próximo slide. Então, treinamento de força. Vamos começar pelo intermediário, né? A maioria das pessoas que faz musculação, meninas e rapazes, a maioria faz um treinamento de força. E o treinamento de força, ele não só prepara a musculatura para a hipertrofia, como deixa a musculatura durinha. O termo para isso é tonificada. Músculo duro é músculo tonificado, tônus. O intermediário, ele deve trabalhar com uma carga que representa 70% a 80%. Então, se você é um intermediário, vai treinar hoje à noite, faz o aquecimento, põe a carga, fez 15 repetições, não conseguiria fazer 16, você está com 70%. Anote isso para você na memória, num papel, que você já descobriu que está com 70%. Se a carga não deixou fazer mais de 6 repetições, você está com uma carga muito alta. Você está com uma carga para hipertrofia. Ainda não é o seu momento de trabalhar a hipertrofia, porque é intermediário. Mas, pelo menos você já sabe quanto representa a sua carga. Tá? Você vai fazer mais de 3 séries, 6 a 12 repetições. Você está fazendo um treinamento de força,
especificamente de força. Quantas vezes por semana? 2 a 4. O tempo de intervalo, descanso, 2 a 3 minutos para o treino principal, 1 a 2 minutos para os demais. E se você quer também emagrecer, você quer deixar a musculatura durinha, mas quer emagrecer, o segredo é você mexer aqui no volume. Emagrecimento é mexer no volume. Quando você mexe na intensidade, você ganha força. Então, quem é intermediário, está preocupado em endurecer a musculatura e gastar energia, um dia na semana aumente o volume, trabalhe o volume, se preocupe com o volume, no outro dia se preocupe com a intensidade. Agora, se você não tem problemas com emagrecimento, a gordura está legal, você vai se preocupar basicamente com a intensidade, você vai mexer no volume também para ganhar resistência para treinar. O volume, o volume de treinamento te dá resistência para suportar o treino. Quer ver mais uma dica? Quando você quer suportar 1 a 2 horas de futebol, você deve trabalhar volume. É o volume que te faz jogar 2 horas. Joga tênis, está cansando muito cedo, quer cansar mais tarde, aumente o volume do seu treinamento. Tá? Avançados, para vocês é outra coisa. Treinamento é muito pesado. Para ganhar força de 80% a 100%. Tá? Isso é o que dá força. Principalmente trabalhar com 90% até 100%. Mais de 3 séries, 1 a 12 repetições. Notaram? Uma repetição é a carga de 100%. Então tem um dia na semana, sabe aquele dia do suicídio? Aquele dia que você programou, um dia na semana que você quer fazer aquele treino para aguentar mais peso, você vai fazer com 100%. É uma repetição. São 4, 5, 6 séries tentando fazer apenas uma repetição. Por favor, não esqueça que você tem que aquecer a musculatura adequadamente, fazer uma série para preparar a articulação e músculo, para depois trabalhar com 100%, tá? Aí no outro dia você trabalha com 80%, no outro dia 90%, mas 100% pelo menos uma vez por semana, pode ser uma vez a cada 2 semanas. Mais de 3 séries. Agora, se a carga permite 12 repetições, você está com 80%. Procure um professor para você ter uma periodização só sua, tá? É o que eu recomendo. Mas com essas dicas aqui, eu creio que você não terá risco de lesão e vai evoluir bem. Iniciante, você já quer ganhar força, não tem paciência de começar com resistência muscular localizada? Tudo bem, vamos começar um treino de força, 60% a 70%. Você já sabe como descobrir, não é? Você fez um aquecimento, depois pôs uma carga, fez 20 repetições, não mais, aquela carga é 60%. Comece com uma série, comece com 8 repetições. Ué, como 8 se eu aguento 20? É porque você é iniciante. Você fez as 20 só para descobrir o que era aquela carga. Agora você põe 8, você põe aquela carga, você vai fazer 8 repetições, uma série. E a cada semana, você pode aumentar uma repetição, vai para 9, 10, 11, e vai aumentando. E até chegar às 20 repetições. E depois você pode aumentar a série, vai para 2, 3. Sabe o que você está fazendo? Você está aumentando o seu volume de treinamento. Você vai ganhar força, não muita, mas vai ganhar força, vai preparar bem a sua musculatura para no futuro passar ao nível intermediário, sem lesão, sem prejuízo. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Finalmente, sobre os treinamentos de força, né, treinamentos com cargas resistidos, hipertrofia. Pessoal, hipertrofia não é trabalhar com 100%. Perdão. Exatamente, hipertrofia não é para trabalhar com 100%. 100% é para ganhar força. Aquela hipertrofia bonita,
músculo desenhado, panturrilhas desenhadas, coxa, com aquele V na coxa, para a hipertrofia do glúteo, abdômen bem desenhado, a combinação é treinamento de hipertrofia e resistência muscular localizada. Então, você é o intermediário, você vai ficar aqui em 60% a 70%. O segredo vai ser você explorar bem 4 séries, 2, 3, 4 vezes por semana, um repouso de 1 a 2 minutos. Se você quer definir, aumente o volume. Se você quer ganhar mais massa, aumente a intensidade. Você começa com 70% e vai aumentando gradativamente até 80%. Quando 80% ficar fácil, rapidamente você aumenta a carga e começa tudo de novo. Aumenta a carga, passa, porque você está mais forte, você aumenta a carga e começa tudo de novo. 3 séries, 4, 5, 6, 70%, né? Então, digamos que você começou com, já respondo a pergunta aqui, digamos que você começou um leg press com 170 quilos, e isso corresponde a 70%, tá? Menos, 140 quilos, isso corresponde a 70%. Você vai fazer 4 séries, 6 repetições, vai aumentando. 7, 8, 10, até 12 repetições, até 15. Aí você estava fazendo 4 séries. Você aumentou o volume. Mas você quer aumentar a intensidade. Então agora você passa para 72%, 74%, 76% até 80%. Você mexeu nisso. Espera umas 2 semanas de 80%, aumenta a carga, porque agora esse 80% não é mais 80%. Você ficou mais forte. Agora ele corresponde a 70% e começa novamente. A pergunta é, para diminuir tamanho, aumenta o volume? Sim. Definição é aumento de volume. Tá? Quando você mexe na intensidade, você gasta menos energia, você naturalmente vai fazer menos exercício, né, porque é mais intenso, o volume é reduzido, e aí você está mexendo na força, na hipertrofia. Hipertrofia, intensidade. Definição, volume. Tá claro? Agora vamos falar do avançado. O avançado, ele trabalha de 70% a 100%. Ué, mas por que 100%? Se 100% é para ganhar força, principalmente. É porque o avançado, ele faz a periodização. Ele é um indivíduo que de vez em quando tem que treinar 100% para ganhar força pura. Aí depois ele reduz para 80%, 85%, 90%, 70%, para continuar o trabalho de definição, de desenho do seu músculo. Então, o avançado, ele tem a periodização dele, é muito importante. Em alguns dias ele vai trabalhar com 70% para descansar o músculo, nos outros dias ele trabalha com 80%, 85%, 90%, em média 85%, em um dia na semana ou a cada 2 semanas ele trabalha com 100% para ganhar força pura, para no futuro ele suportar mais cargas e aí continuar o trabalho de hipertrofia. Mais de 3 séries, 1 a 12 repetições, né? Enfatizar para a hipertrofia, para aquele desenho muscular, enfatizar de 6 a 12 repetições, sempre pensando na periodização. E o trabalho de hipertrofia avançado está sempre ligado aí à intensidade. O iniciante, eu sou iniciante, eu quero fazer um trabalho de hipertrofia já. Tudo bem, vamos fazer um trabalho, mas um trabalho inteligente. 60% a 70%, 1 a 3 séries, 8 a 12 repetições, tá? Cuidado para não ficar dolorido. Preocupe-se com o volume, principalmente. E gradativamente, você vai melhorar. Você vai sentir o seu músculo mais cheinho, viu? Algumas pessoas, o músculo fica bem cheio, é de sangue, é quando trabalha volume. O volume, o treinamento que mexe no volume, deixa a musculatura inchada. Depois diminui, né? Mas no momento do treinamento fica bem bonito. Mas tenha paciência, porque você quer treinar por muitos anos, né?
Aí você deve ter paciência, aumentar as cargas gradativamente. Vamos sair então do treinamento resistido. Vamos falar um pouquinho agora do treinamento aeróbio. Né? Como é que deve ser a progressão num treinamento aeróbio? É só essa tabela, não tem outra tabela. Aqui nós temos um resumo. Se você compreender essa tabela, vai treinar muito bem, vai fazer exercícios aeróbios, vai progredir muito bem, não só para a saúde, até mesmo para competir. O treinamento de resistência aeróbia, né, treinamento cardiovascular, treinamento cardiorrespiratório, ou só treinamento aeróbio, o exemplo é zumba, né, pedalar longas distâncias, correr, caminhar, remar por longas distâncias. Tudo que você faz por longo tempo, não localizadamente, né, usando quase todo o corpo, isso está no âmbito do treinamento aeróbio. Quem estava na outra palestra que eu dei aqui, deve lembrar que eu falei da frequência cardíaca de reserva. Esse é um método de dosar a intensidade do exercício, que é um método acessível. Não é complicado e é acessível. O outro método, que é usar o consumo de oxigênio, precisa de um exame específico. Isso é caro, não é tão acessível. Se você tiver condições, é ótimo. E é bem fácil. Fez o seu teste de consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, você olhe na ficha o que é 30% do VO2 máximo, até 39%, por exemplo, que é um exercício leve. E aí você procura ver a sua frequência cardíaca naquele ponto. Aquela frequência cardíaca corresponde àquele consumo de oxigênio. Muito fácil, o seu treino é bem facilitado com essa informação. Mas se você não tiver como fazer esse teste, eu quero dar uma dica, eu quero reforçar, já dei da outra vez, quero reforçar. Porque aí, a partir desse conhecimento, você saberá se o seu exercício é leve, moderado, vigoroso ou exaustivo. Primeiro passo, você deve saber a sua frequência cardíaca de repouso. Tá? Então, isso é fácil. Acorde, depois de 10, 15 minutos em repouso, anote a sua frequência cardíaca de repouso. Segundo passo, calcule a sua frequência cardíaca máxima. Hoje eu vou usar um outro método que muitas academias usam. Rapazes, 220. Só um instantinho, vou mudar a cor aqui vou colocar preto. Então, rapazes, 220 menos a sua idade. Esse resultado é a sua frequência cardíaca máxima. Ok? Meninas, para vocês, 226 menos a idade. Tá? Essa será a sua frequência cardíaca máxima. Rapazes, 220 menos a idade. Moças, 226 menos a idade. Próximo passo. Você vai pegar a sua frequência cardíaca máxima e vai subtrair a frequência cardíaca de repouso. Esse resultado é o que a gente chama de frequência cardíaca de reserva. É isso que nós estamos procurando, tá? Frequência cardíaca de reserva. E agora, o restante é bem fácil. Eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Aquela pessoa que no primeiro slide, né, mostrou para nós algumas informações. Talvez eu não lembre todas aqui agora, mas você disse que tinha 35 anos, tá? Eu não sei o sexo, vou pensar que é um rapaz. 220 menos 35, você vai ter 185 batimentos. 220 menos 35, você será 185 batimentos por minuto. É a sua frequência cardíaca máxima. Ah, mulher, desculpa. Então, 226 menos 35 vai dar 191 batimentos por minuto. É a sua frequência cardíaca máxima. Ok? 195.
Então, agora vamos supor que a sua frequência cardíaca de repouso seja de 100 batimentos. Ótimo, super rápido, legal. 100 batimentos. Então, a sua reserva é 95, são 95 batimentos. Perfeito. Agora, eu vou calcular uma porcentagem disso daqui. Ok? Então, vamos pegar, por exemplo, pela sua frequência cardíaca de repouso, eu suspeito que você é iniciante. Essa é uma frequência cardíaca alta para quem está em repouso, tá? Então, você deve ser iniciante. Então, você vai estar retomando o exercício, atividade. Perfeito, ótimo. Então, 95. Eu vou calcular para você um valor aqui bem fácil, 40%. 40% de 95 vai dar um pouco mais de 36 batimentos. Esses 36 batimentos correspondem a 40% da sua reserva. E aí você vai somar com repouso. Então, 36 batimentos mais a sua pulsação de repouso 100, você vai treinar a 136 batimentos por minuto. Toda vez que você fizer um exercício e o seu coração estiver batendo 136 vezes, você está fazendo um exercício moderado. Recomendação, 20 a 60 minutos, 2 a 3 vezes por semana. Provavelmente você vai gastar 1000 quilocalorias por semana e você deve progredir 5 a 10 minutos por semana ou, se você quiser, você vai mexer na intensidade, você vai aumentar 2%, de 40% vai para 42%, 44%, 46% e assim por diante. Uma outra pergunta aqui, no meu caso, deu 192. A pessoa, frequência cardíaca máxima 192. Se a sua frequência cardíaca de repouso for 80, 192 menos a repouso. Tá? Eu vou usando o exemplo aqui, se você souber a sua frequência cardíaca de repouso. Né? Uma outra pergunta, como eu calculo a porcentagem de novo? Do mesmo jeito, você pega a máxima, menos o repouso, é a reserva. E você calcula 42%, 44% dessa reserva. O resultado você soma com o repouso, é a sua frequência cardíaca de treinamento. Eu vou pegar esse exemplo aqui, que uma mulher colocou que a frequência cardíaca máxima dela é 192. Ela diz assim, nunca cheguei a esse batimento, e nem precisa. Quando você chegar, é porque você está fazendo um exercício máximo, e não precisa. Se você quiser fazer um exercício moderado, é de 40% a 59%, não precisa por cento, não precisa chegar a 100%. Se você quer fazer um treinamento rigoroso, é de 60% a 89%. Não precisa chegar no máximo, não. Se for 80 de repouso, seria 112. Isso, exatamente. Normalmente fico provavelmente fica perto de 80 batimentos. Tá bom? Então agora o que você vai fazer vou escrever aqui do lado. Você vai fazer um treino. Acho que a resposta aqui, 168 a 175, provavelmente é isso mesmo. Deixa eu fazer esse cálculo. 112 batimentos. Se você treinar a 60%, 112 vezes 60 dividido por 100, né? Então, 60% de 112 vai dar aí uns 60, quase 70 batimentos. É isso mesmo. 70, 60, mais o seu repouso, que é 80, vai dar 150, quase 160 batimentos. Você estará fazendo exercício vigoroso para você. Tá? É assim que a gente usa a frequência cardíaca de reserva. Ela é uma técnica muito legal que facilita a utilização desse treinamento. Uma outra pergunta aqui, esse 136 estaria dentro da faixa para melhor queima calórica? Ótima pergunta. A questão de queima calórica é o tempo, é o volume de treinamento.
Então, ótimo, você está lá, você já escolheu a sua intensidade, 136, perfeito. Dependendo da sua idade, 136 vai ser um exercício moderado. Então, você vai procurar fazer 60 minutos. Quanto mais tempo você fizer, mais calorias você vai gastar. Tá? Outra pergunta, chegar a 100% representa risco à saúde? Não, se você tiver uma boa saúde, não representa não. Se você vai competir, por exemplo, você vai ter vários momentos que vai chegar a 100%. Não se preocupe não, tá? É que não existe assim uma razão muito lógica para você chegar a 100%, a não ser que você esteja participando de uma competição, não é? O CIT vai oferecer uma prova, uma maratona de revezamento, não teve? Outro dia, nós tivemos aqui em São Paulo um revezamento, né? Maratona de revezamento. Aí você quer participar, você quer ganhar de uma pessoa, seu coração vai chegar a 100%, não tem problema nenhum, não é risco à saúde. Agora, nós estamos falando do treino, né? O treino. Então, a progressão, o segredo é a progressão. Você pode aumentar o tempo de treino por dia, 2 a 5 minutos, ou você pode aumentar a porcentagem, né, da intensidade. Se você for avançado, então você vai estar nessa faixa de treinamento, e se você for uma pessoa avançada, então você vai estar nessa faixa de treinamento que corresponde a perto de 90%, né? Então aqui, o avançado, ele vai treinar, o treinamento dele é vigoroso, 60%, quase 90%. Né? Tem algumas perguntas mais aqui. Para queima calórica, eu devo manter 136 durante o tempo todo? Sim. Muito boa pergunta, exatamente. O tempo todo. Agora, para você não deixar o seu treino monótono semanalmente, um dia você faz um intervalado, não é? Aí você pode fazer o seguinte, olha como é que você pode usar o 136 de uma maneira bem dinâmica. Num dia, você vai ficar 1 hora com 136 batimentos. No outro dia, você vai fazer uma corrida, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de corrida, para chegar a 150, e vai fazer 2, 3, 5 minutos para ficar em 120. A média vai dar 136. Então, o seu treino ficou intervalado, não é? E é dinâmico, é bem gostoso. Você tem uma fase que é mais devagar, a pulsação cai para 120. Tem uma fase mais forte, e pode repetir. Pode fazer 5 dias por semana, um dia alternado com o outro, né? Fazendo intervalado, outro dia contínuo. Uma outra pergunta. Se eu ultrapassar o ideal, eu queimo mais gordura? O ideal seria o quê? O exercício mais intenso para você? Se o treinamento ficou mais intenso, né? Passou do ideal que era para a sua faixa, não, você não queima mais gordura, não. Você vai queimar mais açúcar. Procure ficar na sua intensidade para o seu nível. Se você for iniciante, procure ficar nessa faixa aqui. 30 a 39 é o leve, 40 a 59 é o moderado, tá? Não passe não. Se você passar, você vai gastar mais açúcar e você não está querendo isso. Você está preocupado com gordura. É isso mesmo, tá? Evite passar daqueles batimentos. Mas você vai melhorar, fique tranquilo. Você vai melhorar. Tranquilo, você vai melhorar e com o passar do tempo você vai poder exigir mais de você. Tá? Isso é muito legal, com o passar do tempo. Gente, faltam só 6 minutos, eu queria uma palavrinha rápida aqui sobre as calorias. Isso aqui é muito importante. Você é um iniciante, procure fazer um treinamento de leve a moderada intensidade, mais leve. Já respondo já a uma pergunta aqui. O seu treinamento fique mais de leve a moderado, principalmente leve, para você não gastar mais do que 1000 quilocalorias por semana. Porque se o exercício for muito intenso, você vai gastar mais. Eu sei que você está querendo reduzir o peso, eu entendo isso, mas o organismo precisa de um tempo para se adaptar, tá?
Quando você se tornar intermediário, você vai poder gastar de 1.000 a 2.000. Você vai fazer treinos de moderada, vigorosa intensidade. Avançados, vocês precisam de uma atenção toda especial à dieta, porque você certamente deve gastar mais de 2.000 quilocalorias por semana. Precisa deixar a balança bem equilibradinha, tá bom? Uma pergunta aqui, de quanto em quanto tempo devo reavaliar a frequência cardíaca, né, os batimentos por minuto, né? Você pode fazer isso a cada mês. Se você estiver preocupado com o peso, não faça muito frequentemente. Reavalie a cada 2 meses, tá? Porque quem está preocupado com o peso tem preocupações assim mais emergenciais, e se você fizer uma reavaliação a cada mês, isso pode acabar estressando você. Não faça isso muito frequentemente, não. Agora, se o seu problema é só melhorar o desempenho, uma vez a cada mês, olha, como regra, de 2 em 2 meses é um bom tempo, é bem assim, adequado. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais um slide que eu trouxe especialmente como recomendação para quem está precisando emagrecer. Uma pergunta aqui, devo reavaliar o batimento? Preciso afinar? Então, para você é o próximo slide, tá? Posso avançar, gente? Vamos para o próximo slide, né? E aí, com isso, nós vamos encerrar. Recomendações especiais se você tem excesso de gordura. Vocês estão aí, logo, logo vocês vão ser reavaliados pelo programa aqui, pelo projeto, não é? Então, recomendações para emagrecer. Essa é uma dica geral mesmo, e olha, médica, científica, não é? Assim que você tiver possibilidade, depois de fazer toda a sua evolução, quando você atingir 5 dias por semana de treinamento, quando você chegar nesse momento, 5 dias por semana, ou 6, né? Você deverá estar gastando mais de 2.000 quilocalorias. Essa é a frequência recomendada para reduzir gordura. Gordura não é fácil, consumir gordura exige empenho, regularidade, né, muita atenção, pelo menos 5 dias por semana. Você deve fazer de tudo para que a diferença entre o que você come e o que você gasta seja de 2.000 quilocalorias. Então vejam só, se você não quer mexer na dieta, precisa gastar mais quilocalorias com exercício. Se você já está fazendo bastante exercício, precisa reduzir a ingestão calórica, para que a diferença entre o que semanal, não é por dia, por favor, semanal, que a diferença entre o que come e o que gasta seja de 2.000 quilocalorias. Recomendação de intensidade moderada. Calcule 40%, calcule 60% da sua frequência cardíaca de reserva. Você vai ter uma faixa, e essa faixa você deve usar durante a semana. Um dia perto de 40, um dia mais para 50, um dia mais para 60, um dia alternando 40, 60, 40, 60, tá? Isso é um treinamento de intensidade moderada. E aí, 1 ou 2 vezes por semana, faça um exercício mais vigoroso. 1 vez por semana, mais de 60%, para você também melhorar a sua resistência à fadiga. Comece com 30 minutos e trabalhe firmemente para chegar a 60 minutos, tá? 30 minutos se for intenso, se for vigoroso. E se for uma intensidade moderada, 60 minutos, tá? E procure fazer as atividades aeróbias listadas aí. Sucesso a todos, um forte abraço e que vocês alcancem os objetivos estabelecidos. Um abraço a todos.